Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha só, no dia agora de hoje nós trouxemos 4 melhores fundos de tijolo. Pessoal, o que é fundo imobiliário? Vamos falar aqui rapidamente, né? Você se expor, né, a um fundo. Quando a gente fala fundo, tem um gestor imobiliário. Você pode se expor ao setor imobiliário com pouca grana, né? De uma forma mais simples. Pô, eu coloco lá R$ 100, eu estou me expondo a imobiliário, a setor imobiliário, tá certo? Isso é um fundo imobiliário, turma. Renda variável, mas muitas pessoas gostam, por quê? Você ganha uma grana ali mensal. Outra coisa, eles são obrigados a distribuir 95% do lucro auferido aos cotistas, tá certo? Vamos falar aqui um pouquinho, turma, por que o fundo imobiliário, a gente fala de tijolo, né? Ele tem um impacto diferente na carteira. Porque aí a gente está falando de imóveis que são palpáveis, tá? Tem muita gente, pessoal, que prefere fundo de tijolo. E eu vou explicar aqui para você algo. Vou dar um exemplo: galpão. Por quê? O galpão a gente tem muito e-commerce, Mercado Livre, Magazine Luiza, a gente tem muito e-commerce, né, Casas Bahia, que precisa ter uma logística fácil. Porque você acha que o Mercado Livre vai pôr um galpão lá no interior de não sei da onde? Como é que vai fazer para entregar em lugares perto? Aliás, o Mercado Livre que está de parabéns, entrega rápido, faz o serviço bem feito. Então, pessoal, galpão é um exemplo que a gente trouxe aqui. São imóveis reais, tá? Você, quando fala em fundo imobiliário de tijolo, está falando de contrato real, você está falando do quê? De valorização dos imóveis. Muitas vezes esses imóveis se valorizam ano a ano. Então, isso é importante. Você ganha valorização muitas vezes na cota também e também nos imóveis ali que você tem. Então, isso dá uma sensação de segurança, tá? Carol, prefiro fundo de tijolo. Eu tenho 75% em fundo de tijolo e 25% em fundo de papel. Tem gente que gosta de variar mais. Eu prefiro assim, tá bom, turma? E aí, imagina o seguinte: você tem uma participação em shoppings movimentados, em galpões, que é usados por gigantes do e-commerce, como eu falei, lojas espalhadas ali do Brasil inteiro, e até prédio, laje corporativa, e tem laje que custa caro, tá? E então, pessoal, a gente vê ali uma base consistente. Eu trouxe aqui fundo que eu acho consistente. Não adianta eu pegar um fundo de tijolo porcaria, monoimóvel, eu não gosto de monoimóvel. Então eu trouxe aqui para vocês para longo prazo. Então, pessoal, eu trouxe hoje quatro imóveis de tijolo com uma gestão boa, com boa qualidade, com histórico de entrega sólida. Mas antes, criatura linda que tá aí, eu vou pedir o seu like. Se faz sentido, dá o seu like no vídeo, já vem aqui, compartilha com a galera também, já vem aqui, se inscreve, às vezes você caiu aqui de balão, já se inscreve no canal e ativa o sino, que é para você ficar por dentro aqui com a gente. Então, pessoal, quando a gente fala de FII, se ele é realmente bom, a gente não está falando se o FII é bonitinho, se o imóvel é bonito, se é etc. O que importa é localização geográfica, na minha opinião, qualidade dos inquilinos, se ele é multimóvel, tá? E se ele tem uma gestão boa. Por quê? Você está dando seu dinheiro para alguém. Eu não vou dar minha Ferrari para um cara que vai bater, de jeito nenhum, né? Não, mas eu não tenho Ferrari, mentira. Mentira, viu, pessoal? Não tem Ferrari coisa nenhuma. Então, quando passa por turbulência, o gestor tem que falar: opa, tô pronto aqui, tô preparado. Se der um problema, calma lá, eu tô ativo aqui, tô olhando, né? Então, tem que ter bons imóveis que as empresas querem ocupar. Tem contrato forte, eu olho muito o contrato se é longo, tá bom, gente? Que garante aí previsibilidade. Uma gestão que acompanha a vacância, porque se tiver uma vacância física alta ou uma vacância, tem gente que tem estômago para aguentar uma vacância física alta, tem gente que não tem estômago para aguentar. E que negocia, né? Renegocia contrato. Isso é importante. Pô, venceu, vamos renegociar, né? E muitas vezes renegocia mais alto. E acima de tudo, né, pessoal, consistência, entrega ao longo do tempo. Vamos dar uma olhadinha? E eu trouxe aqui um que é filezinho meu, preferidinho de shopping, que é o XPML11. Não tem como não falar. Aliás, que tá barato. Pessoal, esse fundo é um dos fundos mais resilientes que a gente vê do Brasil, de shopping, só investe em shopping, tá? E shopping não é só varejo, tá, turma? Shopping, a gente tem alimentação, a gente tem cinema, a gente tem serviço, e tá cheio de coisa lá. A gente tem
conveniência, a gente tem entretenimento, não é só loja, tá bom? E o avanço do e-commerce ajuda também o shopping, né? Porque lojas que investem no e-commerce, aliás, vai ficar aqui de recado. Pessoal, loja tem que investir no online. Por quê? Tem muita gente que gosta de comprar online, não é o meu caso. Eu gosto de ir no shopping, eu vou 2 vezes por ano. Mas quando eu vou comprar, eu gosto de ir na loja, tá? E continua aí com fluxo forte e vendas crescentes. Se destaca por 3 motivos, na minha opinião. Portfólio de alta qualidade, diversificado geograficamente em lugares excelentes e a gestão é ativa, uma gestão boa, de verdade. Vai meter o dedo se precisar e vai fazer acontecer, tá, gente? Tem renovação, comprou agora, fez aquisição, né? Negociação. Então isso fica transparente ali no resultado do fundo. Olha só, né? A gente vê a cotação do XPML11 hoje, R$ 105,95, dividend yield de 10,41%, PVP, opa, 0,98, ainda barato, porque o preço da cota sobre o preço do valor patrimonial ainda está descontado, né? Ou seja, o preço da cota que você tem ali, perante o valor do patrimônio de todos os shoppings, ainda está barato. A liquidez, 12,96 milhões, ou seja, Renner compra eu também, se eu quiser vender, se o outro quiser vender, tem liquidez, e subindo 14,93%. Olha aqui o gráfico, né? Infelizmente, a gente vê 2020, deu uma derrapada os shoppings com a Covid, a gente fica triste, infelizmente aconteceu, e aí nos 10 anos a gente vê já uma subida do shopping. Como eu falei, é um shopping, é um fundo de tijolo, tá com uma vacância para mim mínima, 4,10%, não me preocupa. A gente vê aqui a taxa de administração, 0,55% ao ano, e o último rendimento, 0,92 por cota. Dá uma olhadinha aqui no valor patrimonial, podia dar um pouquinho pra gente. 6,37 bilhões. E aí é o que a gente vê aqui, ó. Ele é multimóvel, ele tem 13 ativos em São Paulo, 6 no Rio, aí Minas, Bahia tem 2, né? E aí a gente vê Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte, a gente tem 1. Então é bem coloridinho aqui, tá? O que a gente vai ver, pessoal? Catarina Fashion Outlet, a gente vê aqui o Shopping Bela Vista, Internacional Shopping, Natal Shopping, Shopping da Bahia, Campinas Shopping, ixi, Shopping Cidade de São Paulo, Cidade Jardim, tem excelentes ativos. E olha aqui o histórico que a gente tem da vacância, né? A gente tinha 4,4% aqui em novembro de 2024 e agora em novembro de 2025, 4,1%. Essa barrinha cinza, turma, mostra a vacância, tá? Física do fundo. Diminuiu. E aqui a gente vê a ocupação, a maior parte ocupada. Valor da cota hoje, 106,03, só que o justo pelo valor patrimonial seria 108,73. Ainda está com descontinho ali. Outro fundo que eu trouxe aqui, Renan. Filé. Esse fundo muita gente tem, que é o HGLG11. Esse fundo, para mim, pessoal, é o melhor fundo de galpão logístico, na minha opinião. O coração bate quando eu gosto desse fundo. Pessoal, o HGLG, ele é referência quando o assunto é logística, né? E se você acompanha, você já sabe que ele é um dos fundos favoritos aqui no canal. Eu falo bastante dele. Logística hoje é sinônimo de e-commerce, distribuição, armazenagem estratégica, né? Como eu falei, de grandes empresas. Não dá para ficar trocando de galpão, vai para lá, vai para cá. Não dá. É complicado você mudar a logística, né? Então, é um setor que cresceu, é um setor que cresce cada vez mais, galpão, e aí se destaca, né? Tem imóveis extremamente localizados, muito bem localizados, né? Em regiões importantes ali, né? Em regiões em vias estratégicas. Tem inquilinos muito fortes, olha lá, grandes, relevantes, a gente vai falar aqui também. Dá previsibilidade de renda. Tem uma gestão experiente, tá, pessoal? Isso faz com que tenha decisões estruturadas, né? Que não corre, que ele não fica correndo risco desnecessário, tá? É um fundo que, para mim, busca melhorar o portfólio e é um fundo muito redondo. A gente vai ver aqui o HGLG, olha lá, cotação hoje, 159,37. A gente vê a HGLG ó, entregando 8,28% de dividendo. Carol, mas tem fundo que entrega 13%.
mas esse fundo é resiliente, é um fundo bom, é um fundo que está praticamente garantido aí. O PVP está barato, que é praticamente como é que fala? Um milagre. E aí, pessoal, a liquidez diária, 7,83 milhões. E ó, tá subindo 12,46%. Turma, tenho dificuldade, não sei o que é isso, tá bom? Volta lá no primeiro fundo, eu expliquei direitinho para que você saiba. Então, volta lá para você entender o que é isso, porque tem que saber se esses pontos são necessários, tá bom? E aí, pessoal, a gente vê aqui, ó, cotação ajustada, em 10 anos a gente vê aqui, ó, mais 241%. A cotação subindo, né? Então a gente vê aqui o quanto sobe, ó. Estava aqui baixinho e agora subindo. Ele está no setor logístico, indústria e galpões. A gente vê aqui, é um fundo de tijolo, 0,60% a taxa de administração, 512 mil cotistas. E olha o que a gente vê aqui, né? Um patrimônio gigante, 5,48 bilhões, e o último rendimento pagando, 1,10 por cota, tá? Importante aqui, ó. O pessoal adora rendimento. Está pagando aqui 1,10. A gente vê o dividendo, em 5 anos aqui 10,42, o atual 8,28%, mas essa barrinha azul, ela mexe muito comigo. Ela mexe muito comigo. E aí, pessoal, a gente vê aqui, ó lá, tem ativos para dar e vender, né? São Paulo tem 17, detalhe, em bons lugares. Minas, Rio, Pernambuco, Goiás, Santa Catarina, ó lá, Minas tem 4, Rio de Janeiro tem 3, Pernambuco, Goiás e Santa Catarina tem 1, né? A gente vê aqui bem coloridinho. Ah, e eu adoro ver quando tá colorido, porque é bom, né? É bom ver ser multimóvel. Daí a gente vê aqui Tecnal, a gente vê HGLG Blumenau, a gente vê HGLG Extrema, São Carlos, Betim, Parque Torino, Itupeva G200. Meu, tem muito inquilino bom mesmo. Vamos dar uma olhada aqui na vacância? Olha lá. Essa cor cinzinha mostra, ó, estava em 4,3% em novembro, agora já está em 2,8%. Ou seja, diminuindo a vacância e ficando mais ocupado, né? Isso é muito positivo. E aí, turma, a gente vai para um fundo que eu gosto muito também, que é um fundo que é o HGRU11, é um fundo de renda urbana. Mas antes, eu quero saber o seguinte, você tem o HGLG11 na carteira? Que muita gente tem o HGLG11 na carteira. Coloca aí, hashtag sim, se você tem o HGLG na carteira. Agora, não, você coloca o hashtag não. Mas vai lá, ô criatura, e compartilha aqui no vídeo. Hashtag sim, hashtag não tem ainda. O HGR11, pessoal, ele é um fundo de renda urbana que conversa com o Brasil, realmente, tá? Ele representa um dos setores que é indispensável, né? É um fundo de tijolo, de uma carteira que é renda urbana, a gente sabe que é importante. Olha lá, investe em imóveis que fazem parte do cotidiano de qualquer um, né? Mercado, loja de varejo, atacarejo, drogaria, grandes redes de serviço. O ponto forte dele é simples de entender, né? Ele aluga imóveis para empresas essenciais como mercado, farmácia, varejo. E, pessoal, o mercado, farmácia e varejo, ele tem uma alta frequência em comum, né? Todo mundo aqui, ó, usa, né? Independente do ciclo, farmácia, mercado, as pessoas precisam disso. E não importa o ciclo econômico, a gente vai ter que ir, isso que é a verdade. Ele se destaca por ter contrato longo, isso é ótimo, dá previsibilidade na receita do fundo. Ele tem inquilinos fortes, tá? Como redes nacionais que são bem estabelecidas. Ele tem imóveis localizados em pontos estratégicos. Isso aqui para mim é muito bom, geralmente com fluxo alto, tá? E além disso, pessoal, ele não vive só de uma região, né? De um tipo único imóvel. Não, ele é diversificado dentro da própria categoria, que é o que eu falo, multimóvel. Não adianta ser monoimóvel, eu não gosto. Ah, mas é um imóvel que eu acho que nunca vai quebrar. É monoimóvel, se quebra. Complicado, né? Agora, pessoal, vamos dar uma avaliada aqui, né? Mostra aqui uma resiliência, constância, olha lá, cotação 126,64 hoje, na data de hoje. Dividend de pago 9,98%, PVP 0,99, um pouquinho de desconto. Liquidez 3,72 milhões e a variação sobe 20,68% nos últimos 12 meses. Carol, presta atenção em mim. Carol, não sei o que é isso.
Volta, criatura. Eu expliquei lá no primeiro fundo, tá bom? Você para o vídeo e volta lá para o primeiro fundo que tá tudo explicadinho. E aí, pessoal, olha a cotação. A gente vê aqui subindo nos últimos 10 anos. Ele é um fundo aqui híbrido, porque ele investe em diversos imóveis. 0,90% a taxa aí de administração. Vacância física, 0,80%, muito pouco, né? Último rendimento pagou 0,95, né, por mês aí por cota 0,95. E aí a gente vê 2,98 bilhões de caixa. Dividend yield de média em 5 anos, ó, legal, 10,82%. E aqui, ó, é muito colorido. Olha como que é colorido. A maioria em São Paulo tem 58 ativos em São Paulo. E aí, ó, a gente vê aqui Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Maranhão, Acre, Santa Catarina. Tem imóvel para dar e vender aqui. Tem muito imóvel bom, estrategicamente bom. Olha só quanto imóvel tem aqui do lado. São Paulo, 58 ativos. E aí a gente vai ver quem são esses inquilinos. IBMEC, Sam's Club, Estácio Salvador, Sam's Club aqui em São José dos Campos, Pernambucanas, Atacadão São Carlos. A gente vê aqui Mineirão, João Pessoa, Mineirão, Uberlândia, Mineirão Contagem, Pernambucanas. Quer dizer, tem muito inquilino bom. E aí vamos ver a vacância, olha lá, né? A gente estava com 0,8% em novembro, a gente continua aqui em novembro 0,8%, mas a maioria é ocupado, né, turma? Olha lá, o azul aqui mostra ocupação. E aí, eu vou entrar no último fundo, que também é meu queridinho. Por quê? Ele é um fundo mais seguro, ele não paga altos dividendos, mas ele tem uma gestão muito boa, que é a gestão do Grupo Kinea, tá? Quando a gente fala em Grupo Kinea, os olhos já brilham, tá? Porque é boa gestão. Olha lá, pessoal, um fundo de tijolo, e ele tem uma característica importante, ele é dividido ali mais ou menos em galpão e laje, né? Então ele é híbrido, e isso é positivo, né? Para o KNR11. Então, dentro de um único portfólio, ele tem isso. Agora, vale reforçar um ponto crucial. Gestão, que eu falei que é excelente, e só por isso já traz disciplina, já traz análise, já traz consistência, né? É um fundo que eu gosto muito, tá? Foi um dos meus primeiros fundos imobiliários. Ele tem lajes em regiões premium. Quando a gente fala premium, já dá aquele tchan, né? Empresas sólidas, ocupados por empresas sólidas. Ele tem ativos logísticos estratégicos, tá ali estrategicamente indo bem, que forçam ali a previsibilidade, reforça e agregam ali um componente de crescimento também ao portfólio. Ele tem um histórico longo, consistente, é isso que eu falo, pessoal. Olha o histórico do fundo. Não quer dizer que você vai ganhar a mesma coisa que você ganhou hoje. Isso é importante falar. Ah, mas no futuro eu vou ganhar isso. Não, turma, a gente aqui fala a verdade. Mas o histórico dele é muito bom, tá? É gerido com estabilidade, evita movimentos arriscados, não é o padrão desse fundo e prioriza a qualidade do portfólio, tá certo, pessoal? Então, ele tem contrato sólido, ele tem bens ali, ele tem ativos bem posicionados, tem uma gestão muito experiente, você está entregando a Ferrari para quem sabe dirigir, e tem uma resiliência. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Cotação hoje, 147,01 centavos. Dividend de entregou nos últimos 12 meses 8,10%. PVP mostrando um desconto de 0,91. Liquidez diária 5,23 milhões e a variação está subindo, está barato, mas está subindo. Olha a cotação no KNR11 nos últimos 10 anos, né? Subindo, tem um pico aqui, continua subindo. Segmento híbrido, que tem galpão e laje, como eu falei. A taxa de administração 1,25% ao ano. Tem aqui pagou 1 por cota no último rendimento. E a vacância, para mim, não me preocupa, tá? 3,86%. Física, né? 4,61 bilhões de valor patrimonial. É dinheiro, hein? Dividend yield atual 8,10%, que são essas barras azuis, e o médio em 5 anos 8,56%. Né, turma? A gente vê aqui, ó, a barra azul sempre remunerando os cotistas. Aí a gente vê aqui, ó, São Paulo 15 ativos, Rio 4 e Minas 2, tá bom? Olha lá, Diogo Moreira, a gente tem Atenas em São Paulo, a gente tem Boulevard Corporate aqui no Tower em Minas,
A gente tem Bela Paulista, que é uma região muito importante de São Paulo, Botafogo Trade Center, no Rio, Bill Square. Quer dizer, tem muito inquilino aqui, são inquilinos diferentes. Ó, Joaquim Floriano, tá em Jundiaí, tá em São Luís, tem muito ativo. E aí a gente vê aqui a ocupação, né? A barra azul tá ocupada. E olha lá, né? A gente vê aqui, novembro de 2024, 2,81%. Novembro de 2025 subiu para 3,86%. Gente, eu não acredito que essa vacância seja um problema para o KNR11, tá? Já teve maior aqui, inclusive, 4,6%, 4,6% e vem diminuindo, tá bom? Valor patrimonial por cota deveria ser R$ 163,34, mas hoje ele custa R$ 147,50, tá com desconto, né? Então é isso, pessoal. Hoje a gente trouxe 4 fundos aí de tijolo que são muito bons. Tem fundo meu preferidinho aí, ó, da carteira, tá bom, pessoal? E lembra, escolhe bem, não escolhe só por dividendo, não escolhe só porque o fundo tá pagando bem um mês. Veja o que está acontecendo, veja o histórico, principalmente quem está cuidando do seu dinheiro. Veja a gestão, leia os fatos relevantes e veja o que está acontecendo com o seu fundo, o fundo que você está colocando na carteira, tá certo? Eu sempre falo, ó, de olho, quem investe o futuro agradece, voa Brasil, a gente vai voar, fiquem com Deus, isso é o mais importante e até o próximo vídeo.